Vamos orar então, para que Deus venha falar conosco. Senhor nosso Deus e Pai, é com alegria, Deus, que nós estamos na Tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, através da ministração dessa palavra, Senhor, abrir nosso entendimento, nos fortalecendo, nos despertando, Senhor, no nome de Jesus. Tudo aquilo, ó Deus, que Ele impediu, ó Deus, nós já repreendemos desde já todo o mal, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Amado, nós vamos estar hoje dando encerramento das ministrações sobre família. Hoje é o último domingo. Já o próximo domingo é GCEA. Não é não, né? É outubro ainda. Então já vou deixar já os irmãos alerta. No próximo domingo nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. Então vocês não percam, viu? E no próximo domingo nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. E hoje nós vamos estar encerrando sobre a ministração da família. E hoje nós vamos falar família e a obra de Deus. Repete assim: família e a obra de Deus. Glória a Deus. Nós falamos de início a questão da preparação para o casamento. Nós pegamos lá em Gênesis, falamos um pouco da vida de Adão, depois Deus preparou a mulher. Nós falamos então das primeiras ministrações sobre a preparação para o casamento. Que antes de casar, a pessoa tem que ser solteira, não é? Então, como que é a vida do solteiro, do casamento. Depois nós falamos do casamento, como surgiu o casamento, por que do casamento. Falamos sobre projetando a vinda dos filhos. Que casou, depois vem o quê? Vem os filhos, herdeiros. Então nós falamos sobre isso. Projetar a vida dos filhos, não é de qualquer jeito. Projetar, o casal tem que estar preparado para pensar na questão dos filhos. Então começa a planejar a vida dos filhos. Depois nós falamos sobre a educação dos filhos. Porque não é só fazer, né, irmãos? Fazer é fácil. A questão é dar, criar, né? E depois nós falamos sobre a família e os seus deveres. Cada membro da família tem uma responsabilidade. O marido, a esposa, os filhos, todos têm uma responsabilidade, todos têm um dever. E hoje nós vamos estar falando sobre a família, a obra de Deus. Amém? Então eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo 16. Às vezes, irmãos, eu acordo cedo e fica pregnado essas musiquinhas das crianças. Eu vou obedecer minha mãe, meus. É dessa. Não é porque o pastor está grandão, o pastor tem que obedecer a mãe e o pai, tem que honrar a mãe e o pai, senão, ó, a mãe e o pai lá no pastor, ó, tem que obedecer, tem que honrar pai e mãe. Amém? Marcos 16, versículo de número 15. Que toda família que já tem Jesus como Senhor e Salvador, todos têm uma missão. Todos. Oh, às vezes as pessoas pensam, não, isso aí é para o pastor. Ué. Como que é para o pastor? Isso é para toda pessoa que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo na casa da pessoa, é um só que serve a Cristo. Às vezes é só o marido, ou só a esposa, ou um filho, ou algum dos filhos, não importa. É a missão de todos, fazer a obra de Deus. Marcos 16, 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, versículo do 15 até o 20. Diz assim: disse-lhes, é Jesus falando com os discípulos, disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Então vocês entenderam, ide para todo tipo que é lugar. No meio dos índios. Lá para o meio dos índios o povo não quer ir, irmãos. Dá para aqueles lados lá onde passa fome, o povo não quer. Ele não quer. Quer ficar aqui, né? Água boa,
Tem algumas igrejas que têm ar-condicionado, para lá tem uns que não querem não. Vamos lá, disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é missão para todo membro da família, para toda pessoa que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Então a família que já tem o entendimento das coisas de Deus, tem que se unir para propagar o Evangelho, falar do amor de Cristo para as pessoas, para o vizinho, colega de trabalho, aquilo que nós experimentamos, amados, da parte de Deus, nós temos que falar para as pessoas. Não é assim quando a gente recebe uma bênção, recebe. Eu lembro de época de garoto, não sei quem lembra dessa época, não sei se o pastor Delmar lembra. Vocês lembram da época do quichute? Ah, para que meu pai comprou esse tal de quichute? Eu amarrava aqui, irmão. O cardápio era grandão, amarrava assim, as perninhas fininhas, amarrava assim, ó, e saía para os colegas: ó, meu quichute. Era uma alegria que eu ia falar para todos, amados. E foi uma febre aquele tal de quichute, né? Quichute aqui, quichute ali, tudo, quichute, quichute. E o Evangelho é assim, amado. Quando nós temos essa experiência com Deus, nós temos que falar para as pessoas de Jesus Cristo. Não é falar da igreja. A igreja não é igreja, mas as pessoas não precisam, as pessoas não querem ouvir a igreja falar de placa de igreja. As pessoas querem ouvir falar de quê? De Jesus Cristo. É isso que as pessoas precisam ouvir. A palavra de Deus, falar de Jesus Cristo. Amém? Diz assim: a responsabilidade de cada membro da família pregar o Evangelho. Nós lemos aí Marcos 16, 15 ao 20. Os cuidados desse mundo têm inibido as famílias de pregarem o Evangelho. Como assim, pastor? Nós vivemos, amados, uma geração que hoje as coisas são fáceis, sim ou não? Um exemplo para eu e você, eu creio que a maioria aqui, veio do quê? A maioria veio de carro. É ou não? Colocamos, né, a nádegas lá e ó, no banco, ó, chegando. E o povo antigo andava quilômetros, amados, para adorar a Deus. Então, às vezes, os cuidados desse mundo têm afastado. O diabo, ele tem de uma forma sutil impedido que as famílias saiam de suas casas para pregar o Evangelho. Às vezes as pessoas ficam presas a dinheiro, a tecnologia não está avançada mais. Está uma coisa assim absurda. Eu estou com esse celular aqui, como que é o modelo desse celular aqui? Mas qual que é o modelo desse celular mesmo? Samsung Grand Prime. Isso, obrigado. Já tem outro, já na frente desse, sim ou não? Já tem, mas é uma febre. A tecnologia, como que está? E às vezes as pessoas têm se apegado a essas coisas. O povo de Deus, as famílias cristãs, têm esquecido dessa ordenança que Jesus falou: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. O que as pessoas estão fazendo? Estão adquirindo riqueza aqui nessa vida. Até vão aos cultos, vão aos templos, mas vão aos templos com uma outra visão de fazer campanhas para quê? Para adquirir bens. Eu vou lá na igreja lá para Deus prosperar minha vida, para eu trocar de casa, fazer isso, fazer aquilo. Mas, amados, o objetivo de Jesus, principal, de Jesus Cristo via essa terra, esse mundo, foi o quê? Nos salvar. Há uma eternidade, amados. Às vezes as pessoas acham que aqui acabou. Não. Existe céu, existe também o inferno. O inferno foi criado para o ser humano, para Satanás e os demônios. Não é da vontade de Deus que o ser humano pereça no inferno. Então nós temos que fazer o quê? Propagar o Evangelho.
falar que Jesus Cristo veio para nos libertar. E ele mesmo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é missão de quem mais? De nós, a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva. Tem também uma outra versão sobre a palavra igreja. Igreja significa noiva. E também significa o quê? Sair para fora. No Antigo Testamento, você pode observar no Antigo Testamento, Deus sempre procurava que o povo ficava reunido assim, o povo ficava entre eles ali, reunidos ali, guardando o povo em santidade. Era aquela preocupação. Sim, quando de outra nacionalidade queria engrenar nos ritos ali judaicos, era permitido, mas era aquela preocupação do povo ficar ali. Mas agora nós estamos na graça, amados. Não é para a gente ficar somente aqui em quatro paredes. A gente vem, louve a Deus, é gostoso, nós cumprimentamos. Até quinta-feira, a irmã Esther louvou, adorou a Deus nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Foi uma coisa maravilhosa. Muitos irmãos tiveram oportunidade, sim ou não? Amém. Mas não é isso, amado. Nós temos que ir lá fora, falar para as pessoas. Quantas pessoas estão presas no vício das drogas, da bebida, casamento sendo destruído? Vocês acham que é da vontade de Deus o divórcio? Não é mais da vontade de Deus o divórcio. É da vontade da sociedade, dos dias de hoje. As pessoas perecendo. Até o dia que foi o culto das senhoras, terça-feira, a pastora tem um coração, meus irmãos, que é incrível. E todo mundo foi embora, eu fiquei aqui com ela, a gente ficou ajeitando aqui a igreja. Aí veio um moço, o moço ele é mandarim, aqui do pedaço, conhecido. Ela falou assim: eu vou dar para ele os salgados que sobraram. Pô, pra já, dá o moço. E ela acordou o moço, deu o moço ficou todo feliz. Deu salgado, deu refrigerante. Aí o moço pegou, deu um abração nela, ela abraçou o moço. Que nós entendemos? Quantas pessoas, às vezes, estão carentes de um abraço? E ela convidou ele para vir ao culto. Aí ele disse assim para mim, para ela: eu tenho observado vocês dois, viu? Vocês são muito dedicados. Eu observo, eu passo aqui, eu sempre observo vocês. Vocês dois são muito dedicados. O dia que eu vim, eu não vou vir porque vocês estão falando para eu vir. Eu vou vir porque eu sei que eu tenho que vir. Já bem, louvado seja Deus, vai em paz. Nós temos que pregar o evangelho, amados. Eu mesmo era roqueiro, pulava o muro do cemitério, pintava a unha de preto. Meu pai disse assim para mim: rapaz, se você colocar brinco na orelha, vão ficar esse brinco no tapa. Aí eu pensei, meu pai disse que colocar brinco na orelha não é coisa muito assim de homem. Já sei, coloquei no nariz. Aí meu pai e minha mãe pensaram: entendi. Estão entendendo, mano? Era arteiro. Era apelidado ali no Senhor, naquela região ali de... como que eles me chamavam? Eles chamavam de... rapaz problema, alguma coisa. Esse rapaz é problema. Mas eu tinha um nome artístico que eu tinha adotado: Pregonite. Essas pessoas lá na minha rua, no bairro, Monjuro, falam assim: você conhece o Kleber Antônio? Pessoa fala: não, eu não conheço o Kleber Antônio. Pregonite, é o roqueiro que mora ali na rua do Lopes Servo, que agora virou Tião, na rua do Lopes Servo. Todo mundo conhecia, o bairro, a cidade inteira. Vocês lembram vocês conhecem a revista Revide? Se vocês forem procurar, a sua primeira edição falou dos punk metaleiros. Mas eu não estava, no dia que foi feito a entrevista, as fotos, a minha turma não estava, então só entrevistaram os punk. E a gente ficou filmado, porque pareceu só os punk na revista, na capa da revista. E era aquela coisa, amados, os skinheads, vocês lembram dos skinheads? E era aquela briga, aquela coisa de trigo. Mas chegava em casa, mas era um vazio no coração.
Alguém ousou falar de Jesus Cristo para mim. Eu ouvi a palavra e de imediato eu não quis aceitar, mas a palavra tem poder. Ela entrou no meu coração. E no tempo certo foi frutificando. Até que chegou um tempo, o colega falou assim: vai lá ver eu tocar bateria. Perdão, o rapaz falou assim: você me ensina a tocar bateria? Eu falei: rapaz, eu te ensino, mas eu só toco coisa pesada. O negócio é tocar Sepultura, sarcófago. Eu não toco essas coisas aqui da sono, não. Ivan Lins, Djavan, não toco essas coisas, não. Eu toco coisa pesada. Falando pro rapaz: não, me ensina a tocar lá, é para tocar os hinos da igreja. Ei, piorou, rapaz, isso não. Não, me ensina. Aí eu comecei a ensinar o rapaz. Aí, com estratégia, ele falou assim: olha, eu estou me dando bem lá, os irmãos falaram que eu estou beleza, e os irmãos querem te conhecer. Aí, se você é meu professor, você tem que ir lá, rapaz. É mesmo, vai lá, ouvir a palavra, vai ser bom. Aí eu fui escondido, mas eu fui, porque eu sou metaleiro de igreja. Aí eu entrei, amados, nesse tal de igreja, nunca mais saí. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir Jesus? Glória a Deus. Deus faz isso. Eu ouvi a palavra, o evangelho, aceitei Jesus. Aí quando foi feito o apelo, eu fui lá na frente. Aí eu quis meio que voltar atrás, sabe, irmão Marcelo? Aí eu falei: agora, a rapaziada do rock. E agora já estou aqui. E aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. E os colegas diziam, aí eu, para conversar com os colegas, para desfazer a banda, a gente estava entrando em estúdio, a gente ia gravar. O pessoal reuniu o pessoal, pessoal, eu não vou mais fazer parte da banda. Mas como assim, pregão? Eu aceitei esse tal de Jesus dos crentes aí. O negócio é bom, rapaz, o negócio da igreja. Você tá louco, pregão? Você tá louco? Você está indo aí para roubar o pastor? É possível? Não, rapaz, é bom. Vocês têm que ir. Se está servindo para você, então vai. Mas você vai ser coisa de pouco tempo. Você é modinha sua. Não, o negócio é bom. Aí a massa saía de noite. Os colegas lá na esquina, lá em cima, na escuridão. Porque metaleiro gosta de ficar no meio da escuridão. Aí eles me viram: ô pregão, onde você vai morar dessa? 11 horas da noite. Onde você vai, com a Bíblia na mão? Onde você vai morar dessa? Ih, rapaz, vamos um tal de vigília aí. Então, um tal de vigília. Acho que é. Numa mata. Ô louco, rapaz, se morar no mato. Aí eu vou, diz que o negócio é bom. Tal de Jesus, tô indo. E ia, mas orava, buscava o poder de Deus. Tinha experiências com Deus. E muitas vezes os colegas iam me chamar. Minha mãe falava assim: ele tá ocupado, mas dona Cida vai chamar ele. É algo urgente. Não, ele está numa audiência. Audiência com quem, dona Cida? Com o Todo-Poderoso. Ele falou: quem pode incomodar ele? Ele ficava horas e horas orando, irmão. Eu falava: mãe, não pode vir as meninas que eu não quero saber, namorado, eu estou orando a Deus. Ela fala que eu estou em audiência com o Todo-Poderoso. Aí ela falava: ele está em audiência com o Todo-Poderoso. Ele não falou que não é para ninguém interromper ele. Pode ser jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, ele não quer saber. Ele quer orar e buscar o poder de Deus. E ficava horas e horas, orando, buscando o poder de Deus. Até a mocidade, que eu fazia parte, os irmãos também começaram a pensar assim: esse moço está ficando louco, ele só quer saber de orar, só quer saber de jejuar, buscar Deus. Mas amados, buscar Deus é bom. Não perdi os dias de culto, irmãos. Estava chovendo, estava lá o menino Cléber. Estava fazendo frio? Estava lá o menino Cléber. Estava nevando? Estava lá o menino Cléber. E os irmãos indagavam: passou esse menino perde culto, pastor. Aí ele entregou a vida para Jesus. Eu vou levantar ele como cooperador. Não, pastor, mas não pode. Pode. Esse aí pode. Deus falou comigo: eu vou levantar ele. E levantou como cooperador. Depois já era diário. Aí o povo ficou tudo ciumado. Aí depois de diário já me colocaram como presidente da mocidade. Pastor, mas como que pode, pastor? Então, esse menino é novo. Aí daí que ele é novo, tem disposição para fazer. Fica esse monte de crente velho aí, não quer fazer nada. Deixa o menino fazer. E começou a tocar a juventude. Depois da juventude já estava no ministério de louvor. Estava sem amarrar para toda hora. E lavava a igreja. Falava assim: pastor, pode deixar que eu lavo a igreja. Você lava? Lava. Porque eu sabia que o pastor precisava de tirar o tempo para meditar.
Pode deixar, pastor, eu lavo. Mas você vai lavar sozinho? Eu vou conseguir alguns amigos aqui, nós vamos lavar a igreja. Pode ficar tranquilo, pastor. E pode deixar a responsabilidade de lavar a igreja nas minhas mãos. Pode. Resolver a questão de lavar a igreja. Às vezes, amado, lavava eu e mais outro. Mas lavava quietinho, não falava para ninguém. Que luta! Aí lavava a igreja, ficava bonitinho para os irmãos chegavam, a igreja estava bonita. Porque, amado, disposição, querer pregar o Evangelho. E pregar, nós abrimos um trabalho, eu, juntamente com o pastor Delmar, na antiga Mabel, vocês lembram da antiga Mabel? Ali nós abrimos um trabalho evangelístico. Disse para o pastor, vou abrir um trabalho lá. Você crê? Eu creio. Então vai, Deus vai te honrar. E nós abrimos um trabalho lá, começamos a ganhar vidas, amados, naquela empresa. Amados, esse é o nosso papel. Fala para o irmão que está do seu lado, esse é o seu papel. Mas às vezes, amados, não só pelos cuidados do mundo, tem impedido as famílias a despertar para isso. Não importa, irmãos, a idade da pessoa, até as crianças também devem pregar o Evangelho. Como, pastor? Os pais ensinando, a igreja ensinando, na escolinha onde eles forem, estiverem estudando, eles vão falar para a tia, vamos orar para Jesus. Vamos orar, tia. Aí a tia fala, então você ora, eles vão orar. Isso vai tocar o coração da professora e também dos amiguinhos. Amém, irmãos? Tem uma outra questão também, às vezes, que impede a vergonha. Não só os cuidados desse mundo, às vezes as pessoas ficam presas, essas coisas da vida, mas a vergonha. A pessoa ela aceita Cristo, mas tem vergonha de pronunciar, falar do amor de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Os irmãos digam amém. Amém. Romanos 1,16. Quem está com calor, diga aleluia. Oh, glória a Deus. Romanos 1,16. E para expulsar os capetas lá, não fugia não. Venha manifestar capeta lá na igreja, tá, vou lá ajudar o pastor. Os irmãos, sai não de Jesus, que é isso, mano? É assim não. E sai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Romanos 1,16. Quem achou, diga amém. Sobre a vergonha, mano, não devemos ter vergonha, que diz lá, ó, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. E às vezes as pessoas têm vergonha, irmãos, de falar para o patrão, de falar para o colega de trabalho, na escola, para o vizinho. Às vezes sai bonitinho, né, de casa, cabelo. Ele não fala, ô vizinho, vamos lá, acompanhar, tem um culto lá, vamos lá, benção. O pastor prega o nome de Deus, vai pregar a palavra lá, Deus vai usar ele, e Deus vai falar conosco. Não pode, isso não pode. Outro também fala sobre vergonha. Você vai voltar um pouco, é Mateus capítulo 10. Só voltar um pouco a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 10. Versículo 32. Acharam? Mateus 10, 32, diz assim, ó: porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está no céu. Podemos negar, mas não podemos ter vergonha, se vergonhar do Evangelho. Fala, você é crente? Eu sou crente. Eu sou crente em Jesus Cristo. Graças a Deus. Fala que é evangélico, não, viu, mas virou moda esse negócio. É evangélico. Fala, não, eu sou crente em Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Fala, irmãos. Não nega Jesus, não. Amém? Outra questão, amados, que às vezes tem impedido as pessoas, é o medo da morte ou perseguição.
tem a questão da vergonha, mas também tem a questão do medo da morte. E por ser perseguido, amados, muitos ou alguns chegam a negar Jesus. Nós podemos assistir, passa direto na televisão, o tal da, como chama? O terrorismo aí? Hã? Isso, Estado Islâmico, me fugiu isso, Estado Islâmico. Lá pega pesado, lá com os irmãos lá, se falar que é crente em Jesus Cristo, que eles fazem. E aqui nós temos liberdade de culto. Temos ou não temos, amados? O brasileiro tem liberdade, amados. Nós podemos abrir trabalho evangelismo em qualquer lugar do Brasil. E lá aquele povo, às vezes eles têm que se esconder em cavernas, amados. Estão jurados de mortes. Quantos missionários já foram decapitados por entregar a vida por Jesus Cristo, por falar de Jesus Cristo? E às vezes por causa da perseguição, medo da morte, alguns têm negado. Abra sua Bíblia. Isso, a questão da perseguição e morte. E também outra questão também, amados, é aqui, ó, ou por não se importar com o próximo. Às vezes, quando aquela questão da perseguição, alguns negam ou se escondem. Mas é a questão também de se não importar com o próximo. Como assim, pastor? Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Acharemos? Mateus 5, versículo 13. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Às vezes a pessoa começa uma caminhada e meio que deixa de se importar com o próximo. Entra a tal da frieza, a indiferença com o próximo. E a Bíblia fala aqui que nós somos o que? O sal da terra. O sal serve para quê, irmãos? Para dar um tempero ao alimento, né? Para dar aquele gostinho. E Jesus faz essa comparação. Nós, igreja, nós somos assim. Nós somos o sal da terra. E ele continua narrando. E a luz do mundo. Não se coloca o quê? Uma lamparina debaixo da mesa. Coloca, irmãos? Não. Coloca onde? Em cima. Para quê? Para que todos vejam. Então a igreja, nós que somos a igreja do Senhor, nós temos que brilhar mais. Fazer a diferença. Onde nós vamos, nós temos que fazer a diferença. Outro versículo diz também, lá em 1 João 4,11. Lá no final da sua Bíblia. 1 João 4,11. Quem está entendendo, diga amém. Então, se os irmãos devem ter entendido, nós estamos falando do quê? De evangelismo. Nós estamos falando do quê? De ganhar almas. Nós estamos falando do quê? De desprender das coisas dessa vida. Se nós temos essa experiência com Cristo, nós temos que passar Cristo para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas. 1 João 4,11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar um aos outros. Quando nós falamos de Jesus, pregamos a palavra de Deus para uma pessoa, nós estamos dizendo o quê? Que nós amamos a Deus e nós amamos também essa pessoa. Que Jesus falou, ide pregar o Evangelho. Continua indo aí em João, agora 3,16. 1 João, nessa carta mesmo, só que é o 3,16. Conhecemos a caridade nisso,
que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Profundo isso aí, irmãos. Se negar, sabe, se desprender das coisas. Esse povo fica preocupado com o churrasco, isso, aquilo. Pregar o Evangelho, fazer a diferença. Agora, João capítulo 15, 12. O Evangelho de João. Lá para o meio lá da Bíblia. O Evangelho de João 15, 12. Amém? Diz assim, ó: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Jesus amou? Ele se entregou, ele fez a vontade do Pai. E nós temos que fazer o quê? Amar. Assim como o quê? Como Jesus fala, ó: meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim. Não é só amar, é amar da forma que Jesus está falando, assim como eu vos amei. Jesus não se entregou por nós, amados. Então nós temos que falar isso para as pessoas. Nós temos que falar desse amor para as pessoas. As pessoas lá fora estão precisando de Jesus. O mundo está assim, amado, está corrompido. Está aquela coisa, a escândalo da nossa cidade na questão política. Nós temos que falar, pregar o Evangelho. Porque só o Evangelho, amado, só o Evangelho, não tem nada nesse mundo. Só o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, Deus vivo e verdadeiro, tem poder para transformar o coração do ser humano. Filosofia, não sei o que, ia, não muda, não transforma. O que transforma a pessoa é o Evangelho, é a palavra de Deus. Ela transforma a pessoa. Agora, para a gente encerrar, amados, 1 Timóteo 5,8, nós temos que ter todos esses cuidados, falar do Evangelho, pregar o Evangelho, mas também tem um alerta para nós. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Podemos ler? Diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que foi infiel. Vou ler mais uma vez. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Primeiro campo missionário nosso é dentro de casa. Às vezes se preocupa lá fora, é dentro de casa. Se a esposa é convertida com sabedoria, assim como nós temos ministrado por esses dias, a mulher ela ganha o marido como? Calado. Não fala nada. A esposa não fala nada. É só com a sua conduta o marido vai ver a diferença. Nossa, minha esposa mudou. Está fazendo bem além da igreja, eu vou também. Estão entendendo? A conduta dos filhos, quando os pais não são convertidos, vai tocar nos pais. Ou a conduta do marido, se a esposa e os filhos não são convertidos, vai fazer a diferença. Então nosso primeiro campo missionário é onde? É dentro de casa. E quando se ganha a casa, ou seja, se torna uma família fortalecida. E quando vier as tempestades, essa família não cai, não se derruba. Por quê? Porque toda a família está alicerçada onde? Em Jesus Cristo, que é a rocha. E essa família vai fazer o quê? Ela vai se reunir para orar durante as refeições. Ela vai se reunir uma vez na semana ou mais para compartilhar da palavra. Ô pastor, mas é só eu e minha esposa, então seja você e sua esposa. Ô pastor, eu e minha esposa é um filho só. Amém? É uma família. E ali vão compartilhar o quê? A palavra de Deus. Vão fazer o que? A diferença.
Aí essa família vai fazer o quê? Vai ganhar outras famílias. Porque família vai ganhar família. E ali vai fazer a diferença na vizinhança, vai fazer a diferença no local de trabalho. E quando cada membro da família chegar em casa à noite, a esposa vai falar para o esposo como foi o dia de trabalho, assim vice-versa, e eles vão falar, comentar sobre o poder de Deus que foi manifestado no local de trabalho ou na escola. O filho vai chegar: papai, ó, eu falei de Jesus, meu amiguinho, isso, aquilo, aquilo outro. Ó, isso, aqui no outro. Teve um dia que a pastora chegou e disse: Moro, tem que contar algo para você. Que experiência maravilhosa. Conta. Pensa, né? Não é fuxico, né? Tem, né? Essas coisas não devem nem ouvir. Pensa, nós temos que compartilhar. Conta. Sabe aquela amiga minha do trabalho? Sim, sei. Ela aceitou Jesus hoje. Como? Foi assim, eu estava ali conversando com ela e de repente ela mesma falou: você não ora por mim? Foi isso, né? Você não ora por mim? Meu Deus, que isso? Vai para já. Orei por ela, falei de Jesus para ela, ela entendeu o Evangelho e aceitou Jesus Cristo. Maravilha! Que dia maravilhoso! Estão entendendo, irmãos? É assim. E às vezes, amados, para a pessoa aceitar Jesus, não precisa dela estar na casa de oração, no local de trabalho mesmo, na hora do almoço, prega para a pessoa, já ora ali pela pessoa. Às vezes numa festa com os familiares, né? Porque quando é churrasco, o povo brasileiro gosta de churrasco, né? Aí junto cunhada, aquele povo todo. Aí você fala: gente, ó, um minutinho aqui, aniversário do fulano, nós vamos cantar parabéns. Antes de cantar o parabéns, eu gostaria de fazer uma oração por todos vocês. Vocês aceitam? Aí uns por educação vai falar assim. Aí a hora de levar a palavra, a palavra de Deus, eu vou falar algo aqui, não é de religião não, viu, gente? Eu vou falar algo superior, algo maravilhoso, Jesus Cristo. Aí prega a palavra ali e ora e canta parabéns. Mas você vai fazer o quê? A diferença. Às vezes num velório, irmãos. Num velório, está lá o defunto, o povo tudo chorando, não é? Acontece? Que a morte, a gente sabe, mas a gente não quer aceitar. Mas é uma oportunidade também de levar uma palavra lá, o culto fúnebre, né, como diz, e falar de Jesus. E num momento desse, assim, as pessoas estão com os corações quebrantados, elas vão abrir o coração para Jesus Cristo. Então tem oportunidade para todo lugar, mano. No Zap, no Facebook, não sei aonde, você tem jeito, irmãos. Temos falado de Jesus toda hora e todo momento. Amém, irmãos? A pastora vai estar passando um vídeo. Amém? Glória a Deus.